E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, tá iniciando agora. Já a gente fica ao vivo aí, começando hoje a nossa live sobre governança corporativa. Vamos falar desse tema que é tão importante, muita gente deixa de lado porque fica com preguiça, porque só quer saber de olhar número. E investir em ações é muito mais do que só olhar números. Vamos esperar aqui, ver se a gente conecta aí no YouTube. E aí a gente começa aqui a nossa live. Para quem está chegando aqui no Instagram, boa noite para todo mundo. Estou só colocando a live aqui para funcionar também no YouTube. E aí a gente começa. Beleza? Eu não sei por que essa live não está indo aqui no YouTube. Um segundo aí, pessoal. E aí a gente começa. Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Tudo bom aí com vocês? Por que capta esse negócio que não vai no YouTube? Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Minha Bi está por aqui. Comida Fit está aqui também. Faz tempo que eu não faço live, né, gente? Eu fiquei um tempo focado em terminar o treinamento para os meus alunos. Agora eu vou conseguir voltar a fazer live para vocês. E aí, Michel, tudo bom? Eu não sei porque que o YouTube não está funcionando. Infelizmente. Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Se o YouTube não for rolar, já era. A gente faz só aqui no Instagram mesmo. Deixa eu tentar aqui, peraí. Ah, que bucha! Vamos lá tentar de novo aqui no YouTube, senão a gente fica aqui no Instagram. E é isso aí, peço um minutinho da paciência de vocês e a gente já começa aqui. Peraí. E aí, Haroldo? Vamos ver se o YouTube funciona aqui, galera. Se não funcionar... eu acho que não vai rolar, porque eu não configurei direito o negócio aqui. Bom, tudo bem então. Vou fazer essa live aqui no Instagram mesmo. E depois eu subo ela no YouTube. Não vou conseguir gravar aqui no YouTube, que eu esqueci de configurar, porque mudou lá a questão de fazer live. Então, tudo bem. Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos... vai ficar gravado assim, Michel, fica tranquilo. E aí, Stefano, tudo bem? Boa noite aí, pessoal. Voltando então aqui com as nossas lives costumeiras. Hoje nós iremos falar sobre governança corporativa. Eu vou seguir aqui um roteirinho. A ideia é que a live não fique muito longa como as demais, mas que a gente foque naquilo que é essencial. Então, para quem aí não está familiarizado com o que é governança corporativa e de que forma isso importa para nós investidores em ações ou nós que queremos investir em ações, governança corporativa, você vai encontrar aí várias definições, mas a mais direta, a mais simples e a mais essencial é basicamente a comunicação
da empresa com os seus acionistas, a comunicação da empresa, não só a comunicação, mas de que forma os gestores, os diretores, o CEO, todo mundo da empresa, ele age em relação às atitudes, aos interesses que ele tem que tomar e como que isso se relaciona aí com os acionistas, tá? Principalmente os acionistas. Também vai envolver clientes, também vai chegar em temas de corrupção, conflitos de interesses, etc. e tal. Mas, de certa forma, que a gente está focando na comunicação e no como que nós, investidores, principalmente nós que somos minoritários, como que isso vai impactar a performance da empresa e das ações, tá? Mas quem que então age quando a gente está falando de governança corporativa? Basicamente, a gente vai ter a empresa e todos os funcionários e em cima da empresa, principalmente as empresas de capital aberto, né, as empresas listadas na Bolsa de Valores. Acima do CEO, dos outros diretores, a gente vai ter ali o conselho de administração, que este conselho de administração ele vai ser formado basicamente pelos conselheiros. Quem são esses conselheiros? Uma parte dos conselheiros podem ser apontados ou pelos principais os principais acionistas, ou podem ser também conselheiros externos que não têm nenhum tipo de relação ou nenhum tipo de preferência de nenhum acionista em particular ou nenhum bloco de acionistas em particular, tá? E como que isso acontece, Vitor? Basicamente, aí toda empresa vai ter então lá o conselho de administração e vão ter os diretores, o CEO, os outros diretores, tá? Geralmente essas pessoas elas possuem mandatos que varia, mas na média fica de 2 em 2 anos, tá legal? E aí, Diego, se você não tá afim de ficar aqui na live, sai fora, velho. E aí, basicamente, então, o que acontece é que pode ter conflitos de interesse entre esses diretores, entre o conselho de administração e também os acionistas minoritários acima de tudo. Onde que isso acontece? Acontece basicamente aí no dia a dia, tá? E por que que isso acontece? Porque, de certa forma, fica muito difícil alinhar por completo os interesses dos gestores e de todos aí os acionistas. Mas o que eu quero falar? O que eu quero dizer com isso? Porque parece que está muito abstrato. É basicamente aí se o acionista, se o CEO ele está tomando as atitudes em prol dos acionistas de aumentar aí o valor das ações ou não. Por quê? Tem vários conflitos. Uma das coisas que nós precisamos identificar e que nas lives que eu fiz analisando a empresa, alguma delas eu olhei isso, duas que eu me lembro com certeza foi da CVC e a outra foi da Time for Fun, foi lá olhar quanto que esses gestores dessas empresas estão ganhando. Será que se a empresa indo melhor, o gestor ganha mais ou ganha menos? Ou será que mesmo a empresa não indo bem, esse gestor está ganhando bem? Ou seja, será que os conflitos estão desalinhados? Quem fala muito disso é o Nassim Taleb, que eu tive na palestra dele esta sexta-feira, que ele fala lá o tal do skin in the game. O que ele quer dizer com aquele skin in the game? O principal conceito que ele quer trazer no skin in the game não é como a gente vai encontrar pelo pessoal aí no Instagram e no YouTube, falando, eu invisto, eu vou lá, eu não fico só falando, gravando vídeo, eu vou lá e invisto. Não é este o sentido
correto de skin in the game que o Nassim Taleb busca, né? O que ele foca. O que ele foca mesmo é a pessoa estar com a pele em risco. O que é isso? Estar com a pele em risco, principalmente quando a gente está analisando uma empresa, o CEO ou os gestores. Se a empresa for mal, esse cara vai sentir um dano no pagamento dele, no salário dele, no bônus dele, ele vai poder ser mandado embora ou não, ou isso não tem nada a ver. E por que ele traz isso? Ele pega dois principais exemplos. O mais relevante é na questão aí da última crise lá em 2007, 2008, ele diz que, e isso é fato, apesar dos bancos americanos, alguns deles terem quebrado e outros, enfim, ter perdido muito dinheiro durante a crise global, mesmo assim, vários, tá? E não foi um, foram vários diretores ganharam aí bônus milionários, aumentando aí o bônus em relação ao ano anterior, quando não teve crise nenhuma, o que não faz muito sentido. A ação do banco cair 90%, 80% e o CEO e os outros diretores terem bônus maiores do que o ano anterior. Para começo de conversa, eles nem deveriam ter recebido bônus, tá? E se assim tivessem ainda recebido, eles deveriam ter recebido um bônus bem menor, né? Não faz muito sentido que isso aconteceu. E aí ele traz então o conceito de skin in the game, de esse cara que tá lá no dia a dia, se acontecer um problema, ele tem que sofrer as consequências. Ele tem que, de fato, sentir na pele as consequências de suas atitudes. E, por outro lado, ele também traz bastante, e o Nassim Taleb trouxe bastante disso nessa palestra que ele deu nessa última sexta-feira, que eu estive lá presente. Ele trouxe bastante disso em relação aos acadêmicos e também aos burocratas. Aos acadêmicos e aos burocratas, qual que é o sentido, qual que é a crítica dele? Que esses caras, eles passam muito tempo pensando, bolando ideias, criando teses, que muitas vezes são teses super complexas, e aí essas teses depois serão julgadas não por quem vai, de certa forma, se beneficiar ou sofrer em relação a esta tese, mas por outras pessoas iguais àquelas que criaram as teses. Ou seja, se um acadêmico de uma faculdade, das faculdades famosas, não vai ser o público em geral ou quem vai tentar aplicar aquela tese que vai julgar esse cara. Quem vai julgar aquilo lá serão os outros acadêmicos que muitas vezes, enfim, eles se conhecem, eles estão relacionados, e aí a coisa como um todo não tem, de certa forma, o que ele quis trazer de skin in the game, porque não serão esses caras que vão testar na prática, que vão provar isso ou não, e também, se algo de errado acontecer, se algo de catastrófico acontecer, o cara só criou uma tese. Então ele traz isso, ele também traz nessa ótica, basicamente criticando também os burocratas. E na palestra da última sexta-feira era muito em cima dos políticos, etc e tal, de que forma que eles atrapalham o desenvolvimento econômico do país e como isso pode ser revertido para que o país como um todo tenha um desenvolvimento mais rápido e traga mais prosperidade para o Brasil. Mas então, voltando a esse tema aí de governança corporativa, esses conflitos de interesse então podem acontecer. E parece até absurdo a gente pensar, bom, o cara quebra o banco, mas mesmo assim recebe bônus milionário. Como que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Não faz o menor sentido. Uma das coisas que a gente percebe se tem fraqueza de governança corporativa em uma empresa é se o cara que é o CEO da empresa, ele também é o presidente do conselho de administração.
Por que isso é um conflito de interesse? Porque pensa, se fosse aí uma empresa normal, pensa que você é o mesmo cara que vai julgar se as suas atitudes estão certas ou erradas, e se você se der uma autoavaliação ruim, você vai perder dinheiro. Fica muito fácil aí de existir um conflito de interesse em relação a este ponto. Isso nas empresas não é comum, tá? Não é incomum. Não é raro você encontrar isso. Outra questão que vale a pena olhar é o fato de os conselheiros, as pessoas que estão naquele conselho daquela empresa serem todas amigas ou todas amigas ou empresas que, enfim, o cara que indica os conselheiros é amigo do gestor, é amigo do CEO, enfim. Isso também pode causar aí conflitos de interesse. Tem uma empresa que é a Valid. Essa empresa tem alguns gatilhos de destravamento de valor e um deles é o tal chamado do Poison Pill, tá? O que é esse Poison Pill? É uma cláusula no estatuto social da empresa que basicamente, se a empresa for vendida, for comprada por outra, o CEO ele leva aí uma bolada gigantesca, tá? Ele ganha muito dinheiro, o que basicamente previne essa empresa de ser vendida ou adquirida por uma outra pessoa, o que poderia, o que na maioria dos casos, né, quando uma empresa é vendida, os acionistas da empresa que acaba sendo vendida, eles, na grande maioria dos casos, eles acabam ganhando dinheiro. Ou seja, um conflito de interesse marcante aí no caso da Valid. Tem alguns acionistas mais ativistas, que é o fundo lá do Henrique Breda, outros fundos que estão lá tentando retirar isso do contrato. A Via Varejo também, antes de ser vendida aí para o consórcio que foi encabeçado ali pela família Klein e os outros fundos, eles também tiveram que retirar algumas cláusulas do Estatuto Social para que essa venda fosse concretizada, porque senão isso prevenia aí a empresa de ser vendida. Ou seja, de novo, conflitos de interesse, eles existem, tá? E quanto custa isso, Victor? É algo que, assim, não dá pra gente escrever na pedra quanto que vai custar, mas são coisas que a gente tem que estar atento, porque, de fato, quem está na empresa pode deixar de ganhar bastante dinheiro ou pode, e aí Borges, ou pode perder bastante dinheiro. Mas voltando ao comecinho, o que é a governança corporativa? A tal da governança corporativa. Ela tem bastante a ver com a comunicação da empresa com o mercado e também com as atitudes. Quais são aí algumas perguntas que nós devemos nos fazer na hora de investir em uma empresa, tá? Eu pontuei aqui algumas questões e aí, conforme for surgindo perguntas aí de vocês, a gente vai falando aqui. Quem tiver dúvida, clica aí no ponto de interrogação e manda as perguntas aí no box, tá? Eu vou tentar fazer uma live mais rápida hoje, mas uma das coisas que nós devemos se perguntar para analisar se a governança corporativa dessa empresa é boa ou não, é o seguinte: lendo os relatórios dessa empresa, dá para entender o que ela quer passar, o que aconteceu com a empresa, aquilo lá que de fato aconteceu ou não, ou está meio obscuro, não está muito claro. Eu acho que o principal exemplo aí, e o cara que mais se esforça para ter uma boa governança corporativa na medida do possível, é o Warren Buffett. Ele sempre diz que ele escreve lá os relatórios da empresa dele pensando
se a irmã dele, se as tias dele fossem ler e fossem acionistas daquela empresa. Ou seja, ele tenta ao máximo traduzir o que aconteceu em linguagem simples, que todo mundo consiga entender. Não adianta num relatório a empresa ou os gestores da empresa escreverem de forma excessivamente técnica e complexa, que a grande parte dos acionistas que forem ler não vão entender. Se não der para entender, se você lê e você não conseguir você não conseguir entender o que aconteceu no último trimestre, ou que a empresa explicou meio rápido assim, e não quis dar tantos detalhes, de forma que ficou meio vago, de fato não dá para entender, é aí um primeiro indício que a governança corporativa dessa empresa não é muito boa, tá? De novo, tem que se perguntar como é que é formado aí o conselho de administração e como é que foi formado o corpo dos diretores da empresa. Eu acho que o último caso que pelo menos me vem à mente, que teve uma reviravolta nisso, foi a BRF, tá? A BRF, para quem não acompanha a empresa, ela nos últimos anos teve momentos de glória e momentos de fundo de poço, que encabeça aí a questão dela ter conseguido gerar muito caixa, ter performado muito bem, e aí a gestão da empresa que estava lá, tanto o conselho de administração quanto os diretores, o CEO, muitos diretores eles eram basicamente da empresa que era a principal controladora e também dominava ali o conselho de administração. Eles acabaram pagando dividendo muito a mais, eles tomaram atitudes erradas, eles que acabaram, de certa forma, causando aí toda a questão da carne fraca, de todos aqueles que até ficou cômico, né? Carne de papelão, etc e tal. E aí, a partir do momento que os outros dois acionistas mais fortes, que eram os fundos de pensão, um era a Previ e o outro eu acho que era o FII, FGTS, eu não lembro agora, eles acabaram em termos claros, né, mandando embora a gestão total da empresa e trocando ali o conselho de administração, porque aquele povo que estava lá não dava mais, tá? E um estava encobrindo o outro, tentando ali, passou por muito tempo eles tentando ali convencer o mercado de que estava tudo bem, de que estava tudo melhorando, etc e tal, enquanto na verdade não estava. Então, e essas coisas não tem muito como você ler um livro, como você, enfim, ler em algum lugar, eu mesmo aqui te falar que você vai conseguir entender. Às vezes a gente acredita na empresa, porque a gente tem que acreditar nesses gestores, mas vai ser aí no acompanhamento que de fato você vai conseguir entender o que está passando, se a governança corporativa da empresa é realmente boa ou se não é, e mais do que isso, se está melhorando ou se está piorando. Deixa eu só tomar uma água aqui. Outra questão é em relação... então, acho que eu já acabei pontuando aí uma parte da comunicação da empresa com o mercado. Um outro exemplo muito bacana foi a Grendene, que no primeiro trimestre deste ano, ela comunicou francamente com o mercado, falando, e aí, beleza? Tudo bem, Felipe? A empresa foi comunicou o mercado aí que o resultado foi ruim, que eles perderam o mercado e que eles não esperavam ir bem, que eles achavam que o ano inteiro estava comprometido. Ou seja, foi até aí um excesso de transparência, mas
É isso que a gente tem que captar quando a gente está falando de governança corporativa. Uma outra questão é em relação aí à responsabilidade da empresa com impacto social e impacto ambiental, tá? E aqui o caso mais emblemático que a gente pode trazer aí foi o da Vale, né? Há várias empresas aí que de certa forma danificam o meio ambiente, principalmente, mas como toda empresa, as coisas acontecem e vêm à tona, e quando vem à tona, no famoso quando a água bate na bunda, a empresa tem que se mexer. A questão que aconteceu com a Vale foi isso, a tragédia em Mariana foi horrorosa, mas o que o mercado esperava é que depois daquele acontecido, nem dá para chamar de acidente, depois do que aconteceu, aquilo nunca mais acontecesse. Então, e ela falava para o mercado que estava tudo bem, que já estava monitorando as outras barragens, tomando as providências, etc. e tal, e aconteceu de novo. Depois que aconteceu pela segunda vez agora em Brumadinho, começou aí a aparecer várias barragens que estavam irregular, ou que fazia tempo que eles não revisavam, etc. e tal, o que faz com que, quem é acionista, o que ele pensa? Se a empresa não comunica bem, se as operações dela estão seguras, algo que é vital para a empresa, traçando um paralelo, é a mesma coisa que um restaurante falar que ele está lavando os alimentos antes de servir, que ele está lavando a salada lá antes de servir, e na verdade ele não está, né? E aí ele repete o mesmo erro. Ou seja, super grave. Você começa a pensar o quê? Bom, se isso que é uma atividade essencial da empresa, ela não está falando a verdade, ou ela está querendo esconder alguma coisa, imagina o resto, né? Mais um conflito de governança corporativa, de falta de transparência da comunicação da empresa com os acionistas. Outra coisa, como que isso está impactando ou já impactou a reputação da empresa? Vai muito mais, gente, do que no caso, por exemplo, aí da Vale, ou até mesmo as empresas que caíram na Lava Jato, vai muito mais do que a ação cair no dia seguinte 10, 15%, tá? Porque isso pode causar problemas reputacionais da empresa com o mercado, e a empresa ficar aí, de fato, na lista negra para negociar com fornecedores, com clientes, com os bancos, enfim. Tem um impacto que, no primeiro momento, a gente não enxerga, só olhando aí o movimento das ações do mercado. Tem impactos muito mais profundos do que somente isso. O Marcel está trazendo aqui o tema do BTG esses dias. Marcel, BTG esses dias aconteceu, a ação caiu e ainda não se recuperou totalmente, apesar de ter recuperado bastante, mas o tema do BTG acaba sendo um pouco diferente disso, porque, aliás, na verdade é um bom exemplo, porque quando aconteceu toda a questão, a prisão do Esteves, lá em 2015, se eu não me engano, a empresa tomou diversas atitudes para limpar aquilo lá e, de certa forma, que não acontecesse. Contratou escritórios estrangeiros para fazer uma limpa na casa, ver se nada mais que poderia comprometer a empresa, etc. e tal. E aí saiu a notícia desses dias, porém foi notícia antiga, não foi nenhum tema novo. E a gestão da empresa se mostrou muito segura, muito confiante de que ninguém ia encontrar nada e que, enfim, eles já tinham feito a lição de casa. Então o BTG é até diferente da Vale, que também os temas aí são um pouco diferentes. Um aí são a questão socioambiental,
o outro tema do BTG é mais questão de corrupção, etc. Mas o BTG mostrou, aparentemente até agora, né, mostrou que ele de fato resolveu o problema. A Vale não, a Vale foi o oposto, né? Ela, se fez alguma coisa, fez só para inglês ver, porque aconteceu de novo. Obrigado aí pelo seu comentário. Foi um bom exemplo aí de também empresa que passou por isso e acabou resolvendo a questão, pelo menos por enquanto, né? Não dá pra gente colocar a mão no fogo por ninguém. Outra coisa, ainda que a gente fique um pouco distante, mas a gente tem que ver se tem uma preocupação do lado da empresa mesmo em mostrar serviço em relação ao controle das informações, ao controle, seja, sei lá, da limpeza, seja das barragens, no caso da Vale, ao controle de qualidade, no caso das, sei lá, empresas alimentícias, controle das informações e monitoramento, principalmente aí no caso das empresas que, enfim, foram acusadas de corrupção. Como é que a empresa mudou a partir do último fato? E se foi uma empresa que não aconteceu nada, que não teve nenhum tema em relação a isso, ela se mexeu, ela foi aí proativa e se mexeu em relação a isso para fortalecer ainda mais essa parte da governança corporativa dela ou não? Isso é interessante olhar, porque isso cai num outro tema que eu queria falar para vocês, trazer, que tem muito a ver isso em relação à cultura, né? Então, quando eu trabalhava lá no JP Morgan, a gente sempre tinha aí lá, nos treinamentos, a questão que aí acabava se tornando cultural, que é para a gente ter responsabilidade em tudo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente tinha que imaginar qual o impacto negativo seria se saísse uma notícia ruim no jornal sobre o banco ou sobre algum cliente do banco, do tipo, poxa, imagina se sai no jornal que o banco ajudou algum cliente a fazer alguma operação e aí depois descobriu que esse cliente, enfim, estava com a reputação manchada. Então, era para nós se preocuparmos com isso, que era mais aí um tema da gente proteger o capital do banco, não só o capital monetário, mas o capital reputacional, que aí, dependendo da indústria que você trabalha, dependendo do setor, ele pode valer até mesmo pode valer mais do que dinheiro, tá? Deixa eu tomar de novo mais uma água. E aí esbarra naquela coisa que cada um aí tem que, de fato, sentir no ar, tá? Não tem muito como a gente fazer um teste de verdade ou não, mas com base no que você ouve os gestores falar ou a comunicação da empresa em relação ao mercado, você consegue sentir se esses caras são honestos, se eles estão falando a verdade, ou se eles são diligentes, se eles fazem bem a lição de casa, se eles estão preocupados em passar a melhor informação para o mercado como um todo. Porque, a gente tem que pensar que, assim, se eu fosse um gestor de uma empresa, ou se a minha empresa aqui fosse uma empresa de capital aberto, qual é o meu papel como gestor e diretor? Além de fazer um bom trabalho no dia a dia, eu preciso, em estar fazendo um bom trabalho, eu preciso comunicar isso da forma mais clara possível para os analistas financeiros, para o mercado, para os investidores em geral, porque, sabendo disso, eles irão conseguir fazer um valuation melhor sobre a minha empresa e com isso eu vou fazer a minha empresa valer mais, tá? As ações valerem mais. Se eu sou uma empresa muito boa, se eu faço tudo da melhor forma possível, mas
eu não consigo comunicar isso de forma clara e transparente para o mercado, apesar da empresa ser muito boa, ela pode valer menos do que ela deveria valer, as ações podem valer menos do que ela deveria valer, porque a empresa tem má comunicação com o mercado. Qual é uma empresa que sempre sofreu em relação a isso e hoje em dia está melhor neste ponto? É a JSL, tá? Sempre teve lá uma dificuldade da empresa conseguir dizer para o mercado como que eram de verdade as operações da empresa, tá? De forma mais clara, de forma mais transparente. Não era nem porque eles queriam esconder alguma coisa ou enfim, não era isso. É que de verdade eles tinham um pouco de dificuldade de dizer para o mercado o que de fato eles faziam. E aí como é que a empresa nos últimos anos conseguiu melhorar isso? Eles estão aí dividindo a JSL como um todo em várias linhas de negócio. Então, uma é a JSL que só transporta. Para quem não conhece, a JSL é uma empresa de logística. Aí uma parte dela, ela transporta lá cargas do ponto A para o ponto B, do lugar X para o lugar Y. Ela tem lá uma outra parte que faz a parte da logística que não é transporte, é mais interna, que é ali gestão de estoque, organização interna na fábrica dos clientes que ela tem, que ela chama ali de serviços dedicados. Aí ela tem uma outra parte que agora fica numa das subsidiárias dela, que é a Movida, que é a questão de gestão e terceirização de frota. O que é isso, Vitor? Basicamente, pensa que uma empresa tem uma equipe de vendedores e esses vendedores utilizam um carro da empresa para ir visitar os clientes, etc. e tal. Fomentar, enfim, trazer mais negócio. Ela é a empresa que faz a manutenção nesses carros, troca peça antes ou troca peça quando precisa para o carro não quebrar, etc. e tal. Essa é uma outra linha de negócio deles. Tem lá uma outra parte deles que compra e vendas de carros, tá? Ou até mesmo de caminhões. Enfim, esse foi um jeito que a empresa conseguiu aí melhorar a comunicação dela com o mercado. E aí você pode olhar lá o gráfico da JSL dos últimos anos para cá, o preço da ação subiu muito. Por quê? Quando agora o analista vai fazer um valuation na empresa, vai de fato tentar entender quanto que vale essa ação, o trabalho dele fica muito mais fácil, tá? Para quem aí gosta de ler relatórios das empresas ou quer aprender a fazer isso comigo, e eu ensino as pessoas a fazerem isso, porque eu fiz bastante tempo isso lá no JP Morgan, lá no banco. Poxa, é uma bênção quando você entra no site de relações com investidores da empresa e você tem lá a transcrição das conferências de resultado. Porque às vezes, poxa, você não consegue ouvir, você tem outra coisa para fazer e você quer saber o que se passou lá naquela reunião da empresa com o mercado. A empresa que faz a transcrição deixa lá bonitinho, porque aí em vez de você ter que ouvir um negócio de 1 hora, um áudio de 1 hora, você consegue ler rapidão. É muito mais fácil. Essa é uma boa prática de comunicação com o mercado, tá? É um pequeno gesto, mas diz muito sobre a empresa, se ela está comprometida de fato em passar o melhor, em facilitar o trabalho dos acionistas ou não, tá? Que mais que a gente pode trazer aqui? Em relação ao CEO mais especificamente, este cara, ele é um cara que se acha o gostosão ou ele é um cara super correto, ele é um cara que age em prol dos melhores benefícios dos acionistas, ele não se acha melhor do que os outros diretores, enfim. Qual é a postura desse cara? Isso vai dizer muito, tá? Sobre o futuro da empresa. Por quê? Como que você consegue avaliar bem um CEO? Se você não tiver um conselho de administração ali forte,
basicamente não tem ninguém acima do CEO. Ou seja, fica bem complicado você avaliar um cara que acima dele não tem ninguém, ele não tem nenhum chefe, apesar dele no papel ter, na prática pode ser que ele não tenha. Isso fica complicado, tá? Principalmente se esse CEO também for o presidente do conselho de administração da empresa. Às vezes tem algumas empresas que o CEO ele acumula esses dois cargos por pouco tempo, mas depois ele ocupa só o cargo de presidente do conselho de administração ou só o caso do CEO ou do presidente da empresa. Se for uma empresa que o CEO acumula esse cargo muito tempo, é ruim, tá? Porque aí mostra que o quê? Este cara está no controle total. Isso pode ser bastante ruim. Outra coisa, principalmente se esse cara for o CEO, é conseguir entender de que forma que este cara é remunerado. Ele é remunerado se a empresa dá mais resultado ou se a empresa é uma empresa cada vez maior, se é uma empresa que fatura mais. Se ele for remunerado por a empresa ser grande só, ele pode começar a querer fazer aquisições, a comprar outras empresas para ser mais poderoso, para ficar com o ego aí mais inflado e não necessariamente fazer essas aquisições de forma que ela seja melhor para a operação da empresa ou melhor para os acionistas, mas que seja aí melhor para o bolso dele. É interessante olhar também se qual parte da remuneração desse CEO ou dos diretores, qual parte é em dinheiro mesmo e qual parte é aí em ações da empresa ou em opções de ações futuras da empresa. Isso aí vai fazer uma grande diferença na hora do gestor da empresa estar bem alinhado com os interesses dos acionistas ou não, tá legal? Outra coisa interessante é ver qual o número dos acionistas, qual o número do conselho de administração da empresa, qual o número dos conselheiros são independentes ou não. Quanto mais conselheiros independentes, melhor. Significa dizer que são caras externos, que ele não é amiguinho nem dos acionistas controladores e nem dos diretores, tá? E por que eu falei dos acionistas controladores? Porque às vezes a gente tem aí alguns casos na bolsa que o controlador ele pode agir nos próprios interesses e não nos interesses dos outros acionistas minoritários, e aí os minoritários acabam pagando o pato, como não foi no caso aí da Múltiplos, como foi no caso da Smiles, enfim, faz sentido olhar isto, tá bom? Outra coisa interessante, o acionista controlador é o CEO também? Se ele for o CEO também, isto é ruim. Se não for, é bom. Aqui no Brasil, a maior parte das empresas da Bolsa, ou ela vai ter um bloco de controle, ou vai ter um acionista controlador maior, tá? E aí, às vezes, esse acionista controlador, principalmente se for uma família em questão, o CEO vai ser também dessa família, ele vai ser aí o acionista controlador. Também, se isso acontecer, é ruim, porque de fato os minoritários podem ser prejudicados em relação a isso caso aconteça alguma coisa. Um dos últimos casos aí foi o caso da Qualicorp, né? O cara lá queria receber 150 milhões de reais para continuar na empresa. Quando ele demandou isso, as ações caíram bastante. Depois ele teve que recomprar ações da própria empresa, tá? Ele ia receber esse dinheiro, ele teve que recomprar em ações da própria empresa e aí vendeu essas ações
depois para a Redditor, que é uma cadeia aí de hospitais. Ou seja, nessa brincadeira aí, do nada, o cara ganhou uma bolada, tá? Cerca aí de 300 milhões de reais. Tudo porque ele era um dos principais acionistas e também o CEO da empresa, tá? Muito cuidado com isso também. Que mais? Outra coisa interessante, o que eu acho da Unique? A Unique é pirâmide. Se você quiser perder dinheiro, pode colocar o dinheiro lá. Se você quiser cair em pegar trouxa também, é bem legal. A gente tem que olhar se a gestão da empresa e o CEO da empresa, se ele é orientado para gerar resultado no curto prazo ou no longo prazo. Por que isso, gente? Porque basicamente, se esse CEO for orientado só para o curto prazo, ele está preocupado com o bolso dele e com o bônus que ele vai receber, porque ele vai sair da empresa dali 2 anos e aí ele não está se preocupando com a empresa para o futuro de mais longo prazo, tá? O ideal é que exista aí um balanço entre essas questões. E aí, para fechar aqui, o que é mais interessante é o que o Warren Buffett fala sobre como que ele gosta que os CEOs das empresas que ele investe, que esses caras ajam, tá? Ele pontua aí 3 pontos principais. O primeiro deles o CEO deve pensar como se ele fosse o único dono da empresa, tá? Essa é uma questão. O ponto 2 que ele tem que pensar como se a empresa em questão fosse o único investimento que ele tem, que ele vai fazer, tá? E ele tem que pensar também que em 50 anos ele não vai poder vender a empresa e ele não vai poder se juntar com alguém ou vai poder comprar nenhuma outra empresa, tá? Se o CEO agir como se essas 3 coisas fossem verdade, aí fica muito mais fácil garantir que ele vai atuar no melhor interesse de todos os acionistas, que ele vai pensar tanto no curto quanto no longo prazo, e aí ele vai tender ele vai tender aí a tomar atitudes que vão gerar valor no futuro para a empresa. Ele vai pensar em projetos de curto prazo, projetos de longo prazo, vai pensar em a empresa se modernizar cada vez mais. Ele não vai pensar no próprio bolso querendo sair dali 2 anos. José Cláudio, se você quiser comprar uma mentoria comigo, uma consultoria comigo, eu consigo te dar recomendações de investimento. Caso contrário, fica difícil porque eu não sei seu perfil, não vou ficar dando indicação aqui, tá? Não é o intuito desta live. E agora vamos para as perguntas. Onde e com qual frequência obter informações? Olha, você vai conseguir aí, Borges, as informações no site de relações com investidores, tá? Lá no site de relações com investidores você vai conseguir olhar o formulário de referência, os relatórios trimestrais e identificar essas informações. Governança corporativa é muito mais sobre o que está nas entrelinhas do que em documentos específicos, tá? É muito mais do dia a dia, de acompanhamento da empresa do que isso. É comum algum executivo prometer algo na APIMEC e não cumprir? É bastante comum, tá? Acontece muito. Por isso que é melhor que o executivo não prometa nada do que ele faça uma promessa e aí ele fica tentado a querer manipular os balanços, querendo causar resultados artificiais só para cumprir aquela promessa, porque ele sabe que no futuro ele vai ser cobrado por isso, tá?
Tem vários casos, por exemplo, de empresas que falam que elas falam que vão reduzir o endividamento e nunca reduzem, tá? E aí, os analistas começam a pegar no pé da empresa, obviamente com razão, mas seria melhor se esse executivo não tivesse falado nada em primeiro lugar, tá? Este é só um caso. Por que algumas empresas que abriram capital não estão no novo mercado? O novo mercado, para quem não conhece, é o segmento da Bolsa Brasileira que exige que as empresas tenham um nível de governança maior, tá? Tem ali umas regras que elas tenham mais transparência da empresa com o mercado, e aí, enfim, tem empresas que optam por isso não acontecer, tá? Enfim, é opção da empresa, na verdade. O ideal seria que todas estivessem no novo mercado, porém, nem sempre é assim que acontece. Vai aí dos acionistas também, tá? Opções de ações como remuneração aos administradores. É preciso ter atenção a isso? É preciso sim, tá? Quanto mais isso tiver, no fundo melhor, porque aí os diretores, a gestão da empresa vai estar mais alinhada com os interesses dos acionistas. Então, se isso não existir, é um ponto negativo, tá? O ideal é que quanto maior o cargo do funcionário na empresa, maior seja a remuneração dessa pessoa baseada em ações. Porque aí, de fato, ele vai estar colocando a sua pele em risco. As más atitudes que ele toma, ele vai sentir no bolso, ele vai sentir na pele. Então, quanto mais isso acontecer, é melhor. Empresas que têm ações units, significa que não tem boa governança? Não, na verdade não tem nada a ver. Geralmente aí as empresas que estão no novo mercado, geralmente não, né? As empresas que estão no novo mercado da Bovespa, elas só possuem ações ON, ou seja, elas só possuem ações ordinárias, tá? Todo mundo aí é acionista, de certa forma, igual. Mas não quer dizer que as empresas que não estão no novo mercado não têm boa governança. Isso é, de certa forma, o que está no papel, mas na prática é muito mais sobre acompanhar como a gestão da empresa se comporta e se comunica com o mercado do que ter ações preferenciais de units ou não, tá? Galera, então era isso. Obrigado vocês terem participado aqui desta live. Eu não consegui fazer no YouTube, mas eu vou subir esse vídeo lá no YouTube para vocês verem e reverem. Deixa aí o seu comentário ou para mim aqui no Instagram ou aqui, se você estiver vendo essa gravação aqui no YouTube, o que você achou. Deixa aí também nos comentários ideias de novos conteúdos para eu fazer para vocês. Espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos conteúdos.